ano. Os HPV são um grupo de mais de 100 vírus relacionados, que provocam desde o aparecimento de verrugas na pele e nas mucosas, pólipos nas cordas vocais, parecidos com cogumelos e até doenças graves como câncer do colo de útero. O HPV pode ser transmitido pelo contato direto com a pele nas relações sexuais. Estudos mostram que é significativo o número de mulheres infectadas por um ou mais de seus subtipos. Os dados estatísticos mais recentes indicam que a incidência desse tipo de infecção vem aumentando em quase todo o mundo. Estima-se que 10 a 20% da população adulta sexualmente ativa tenha infecção pelo HPV. Os jovens representam um grupo com maior número de infectados, chegando às taxas de 40% a 50% em mulheres de 20 a 30 anos. Estas taxas decrescem com a idade, 10% em mulheres com 40 anos e 5% em mulheres acima de 50 anos de idade. Há mais de 10 anos foi lançada uma vacina que previne a infecção pelo HPV. Ela protege contra os subtipos de alto risco, como o câncer do colo do útero. Tá aí, lindo VT, beijos pra Lígia, quem produziu aí com Barney. Agora, queria começar nosso papo então, explicando exatamente o que é a doença, o que é o HPV. Tá. O HPV é um tipo de vírus, a gente sabe que tem até mais de 200 sorotipos desse vírus. Tá. E que ele é facilmente transmitido durante relação sexual, então ele vai entrar dentro do nosso corpo, podendo causar ou não doenças na pessoa, dependendo se ela está propensa a receber esse vírus de uma forma ruim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem imunidade mais baixa, que tem já alguma lesão, que é uma porta de entrada para o vírus, tudo isso vai facilitar. As pessoas que fumam, as pessoas que têm doenças que diminuem a imunidade. Então, por isso que a gente fala tanto da importância da alimentação saudável, né? Tá. Dos antioxidantes, para que o sono é muito importante, para que a saúde consiga combater esse vírus e não venha trazer nenhum tipo de doença. Então, assim, hoje, mesmo sabendo que até 80% da população teve ou terá algum contato com HPV, a gente sabe só que menos de 10% vai apresentar algum tipo de lesão por ele. Ah, então bem menos, então. É bem menos. É em torno até de 5% das pessoas, de 5 até 10, dependendo da região, que a gente sabe que tem uma propensão maior. E aí, as lesões que podem causar são principalmente as verrugas, quando for de baixo risco, que a gente tem os grupos de alto risco e os grupos de baixo risco. Então, as verrugas são conhecidas como crista de galo, né, que é o condiloma, que pode acometer tanto vagina, pode acometer a vulva, pode acometer o pênis do homem também. Tá. E pode acontecer na cavidade oral, pode acontecer na garganta. Então, tem outras regiões que também pode, na região do ânus, né? Tudo isso pode acontecer. E a transmissão é através de relação sexual. Sim. Existe outra maneira de receber o vírus, de ter um contato com esse vírus? A principal forma de contágio é a relação sexual, tá? Mas assim, não necessariamente a penetração. Então pode ser por sexo oral, de repente colocou a mão no órgão genital e de repente essa mão foi para outra, né? Outra região. Pode sim contaminar. Olha. E através de outras formas, até tem a descrição de toalhas, mas não é comum. Mais comum é sexual mesmo. Tá. E aí a gente sabe da importância do uso da camisinha, mas pode ser transmitido mesmo usando a camisinha. Jura? Se tiver lesão na região da bolsa escrotal, da região inguinal, pode sim contaminar a mulher e vice-versa. Também o toque, encostando na pele. Se tiver alguma lesão, facilita a entrada do vírus e pode ter contaminação. E por isso, então, hoje a gente está falando... Opa, caiu tudo aqui. Por isso, hoje a gente está falando, então, num número tão grande de pessoas infectadas. Não dá para dizer hoje que homens têm mais ou mulheres têm mais. O número é igual nesse sentido. Normalmente, as mulheres têm uma facilidade um pouco maior para se contaminar, mas os homens também
também se contaminam e também podem desenvolver câncer da região do pênis e da região do ânus também. Só tem um tipo de vírus, desses de alto risco. Papilomavírus, São né? mais de 200 tipos, mas os principais, a gente sabe que em torno de 4 ou 5 que são os principais que causam as lesões malignas, né? E em torno de 2 ou 3 que causam as lesões benignas, que são as verrugas. Então vamos colocar a perguntinha do público e a gente já vai falar dessa parte. Vamos lá. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá, perguntinha na tela. Um beijo pra Carla. Beijo. Serem os sintomas da doença, porque como você citou, algumas pessoas nem tem manifestação nenhuma, não tem sintomas. Mas quem tem o sintoma, demora para aparecer? Pode demorar, Carol. E essa é uma pergunta muito comum, porque às vezes a paciente chega no consultório e fala, doutora, mas eu tô casada há 1 ano. Eu ia chegar nessa parte. É muito comum. Então, doutora, eu tô casada há 1 ano, e aí, de repente, meu marido disse que era virgem, não teve relação com ninguém, e agora apareceu a lesão, eu também era, e agora eu tenho a lesão. Isso acaba casamento, doutora Mariana. Acaba casamento, é muito sério. Gente, não tem como dizer, eu brinco com as pacientes, eu falo, o vírus não vem com a etiqueta de tempo, então não tem validade, você não sabe quando você adquiriu esse vírus. A gente sabe que tem relatos até de crianças que foram contaminadas na via de parto e não sabiam. Exatamente. Então, seríssimo. Eu acho assim, não adianta a gente ficar buscando de onde veio, eu acho que a gente tem que tratar. Então, tratar se tiver lesão, que são as lesões pré-cancerosas, a gente depois vai falar sobre elas, né? E tratar as verrugas, sim, que tem que ser retirada por laser, com cauterização, seja com retirada cirúrgica mesmo. A preocupação é essa. Então, por pode isso ter, a importância... Você ter tido a relação... Há 10 anos. 10 anos, pode? Pode, porque esse vírus, de repente, estava lá quietinho, dormindo, e de repente caiu sua imunidade por algum motivo, e aí ele vem e começa a dar manifestação. Não tem um tempo, seria ótimo se tivesse, porque agora aí a gente poderia localizar. Mas vocês pensam nessa possibilidade? Eu estava pensando nisso quando eu estava lendo a respeito do assunto. Eu falei, gente, isso acaba com alguns casamentos. Porque a possibilidade da pessoa achar que foi traída é muito grande. Que trouxe esse vírus. Eu não tinha, tô casada, só tenho relação com ele. Exatamente. De repente eu tô com ele, trouxe de outra mulher, de outro... E não ou de outro homem, sei lá. Não vamos entrar nessa parte. Mas exatamente. É um assunto muito sério. E aí, bom você esclarecer, então, que esse tempo pode ser um tempo, Pode ter vindo lá de trás e aí a pessoa nem sabe, nem se manifestou. E aí a importância da gente fazer o exame periódico, né? Qual exame, então, vai detectar? É o próprio Papa Nicolau, que eu até trouxe aqui pra gente exemplificar. Mostrar. Esse daqui é a escovinha, então a gente coloca o espéculo, né? E aí, com a escovinha, a gente passa no colo do útero e consegue detectar essas células que estão contaminadas pelo HPV. Olha E aí, assim, saber que a paciente tem o HPV não é um problema. Então, não ter o HPV não significa ter doença. O que eu recomendo? Uma vez que você saiba que você tem o HPV, mesmo sem ter doença alguma, passe no ginecologista 1 vez por ano, faça o exame periódico, tenha certeza de que não houve manifestação e cuide da sua imunidade. Que é o que eu ia te perguntar agora. Então a pessoa descobriu que está com o HPV. Tem o vírus. Tendo manifestação ou não, porque através do Papa Nicolau você consegue ver se tem verruga ou se tem só o vírus. Exatamente, ou se já tem uma lesão pré-cancerosa, que é o mais perigoso. Agora, doutora, não tem o que fazer, a pessoa tem, então, e ela controla aquilo, mas aí ela também não transmite, contagia o parceiro? Exatamente, transmite, nesse caso, o parceiro precisa também passar em consulta com o urologista, porque ele pode sim ter a contaminação e aí ter lesões às vezes dentro do pênis ou lesões por fora, mas muito pequenas, que a olho nu a gente não consegue ver. Então aí o próprio urologista vai fazer um exame que consegue analisar se tem algum tipo de verruga nesse homem. Vamos colocar um vídeo, a gente tem uma ilustração super interessante em desenho, tá? Porque na realidade mostrar algo real não é uma imagem bonita, não é uma imagem bacana, então a gente vai colocar aí as imagens. Doutora, se você quiser explicar para a gente, então, como é que acontece tudo isso? Olha lá. Então, a gente tem essa imagem que é do útero, né, das trompas e ovário, e a vagina, que é por onde a gente tem a contaminação, né, pela relação sexual. E aí o vírus entrou. Essas bolinhas roxinhas são imagens representando o vírus. Tem uma fenda no nosso epitélio do colo do útero e lá o vírus já está entrando dentro das células. Isso, entrar dentro das células não significa nada, porque as células vão conseguir terminar com esse vírus, tá? Certo. Normalmente, inclusive, isso é importante,
importante dentro de 1 ano e meio a 2 anos. Então, ter o vírus, você fazendo acompanhamento, depois de 1 ano e meio, 2 anos, acabou. A gente elimina sozinha. A maior parte das vezes, 90% das vezes, a gente elimina esse vírus. Que bacana. Então pode ter tido muitas pessoas que tiveram e nem sabem. Nem sabem, tá. Exatamente. Agora, nesse caso, que ele conseguiu invadir a parte do DNA da célula, aí começa uma proliferação desordenada e essas lesões pré-cancerosas que a gente chama de NIC1, NIC2 e NIC3. E em que lugares eles podem se instalar, então? No colo do útero. É no colo do útero. Essas lesões são no colo do útero. Mas a gente sabe, Carol, que eles podem se instalar na nossa garganta, na nossa boca, na região do ânus, do pênis. Tá. Então, não necessariamente só dentro do colo uterino. Esse seria um caso de câncer de colo de útero. Exatamente. Mas que poderia, se o vírus tivesse instalado na garganta, ser um câncer de garganta. Pode também. Por esse vírus. Por esse vírus. A gente sabe que hoje o câncer de colo é a terceira causa de morte em mulheres ainda aqui no Brasil. Olha. Por câncer. Então, a gente tem que prevenir. Como que a gente previne? Com o Papa Nicolau. É fazendo ele, então, o exame. Que é... Tem que fazer o exame. E aí, depois, lógico, a vacina, que a gente vai falar que é muito importante, né? E esse lance da vacina é muito importante. A doutora tem uma informação uma nova a respeito disso. Sim. Vamos colocar uma perguntinha do público, então, que eu acho que o pessoal já está perguntando da vacina. Olha lá, vamos ver. Perguntinha. Beijo pra Eli. Eli, beijão pra você. É verdade que a vacina causa, então, algumas reações da vacina. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas já que a Eli já perguntou, vamos esclarecer. Como é que, então, funciona a vacina? Porque deu uma polêmica danada quando o próprio governo começou a fazer a campanha de vacinação nas meninas com até 12 anos e etc. Diga lá, doutora, nos explique essa parte. Então, a vacina, Carol, a gente tem 2 tipos de vacina hoje. Uma contra 4 tipos de vírus e outra contra 2 tipos de vírus, tá? Certo. Essa contra 4 tipos de vírus, ela protege do câncer do colo uterino e também protege das verrugas, ao passo que a outra com os 2 tipos contra o câncer do colo uterino. Certo. O que acontece é o seguinte, são vacinas que já estão no mundo todo há mais de 10 anos, né? Então vai dar 10 anos e pouquinho já que elas já estão disponíveis no mundo todo. E aqui no Brasil, inclusive, primeiro só na rede particular e agora a gente tem disponibilizado na rede pública para as meninas de 9 a 13 anos, né? São 3 doses que devem ser feitas a quadrivalente no tempo agora, daqui a 2 meses e depois de 6 meses, tá? E normalmente confere uma imunidade aí por até uns 10 anos, a gente fica tranquilo. O que acontece que eu acho que a gente precisa tirar dúvida é em relação aos efeitos colaterais. Porque as pessoas chegam me perguntando, eu tenho várias pacientes que falam, eu não vou fazer porque eu vi que teve efeito colateral. Carol, pode ter efeito colateral? Pode, como qualquer outra medicação, nenhum remédio, nenhuma droga está livre de ter efeitos colaterais. Quais são esses efeitos principais? A gente sabe que são dores no local, vermelhidão, pode dar algum efeito gastrointestinal, então uma diarreia, um enjoo, alguma coisa assim, isso é menos comum, e dores de cabeça. Tá, por um período também. Por um período. E assim, normalmente é no dia da aplicação. A gente sabe, Carol, que já tem vacinado 72 milhões de pessoas. Então, é um número muito expressivo. A gente não pode falar, é uma coisa que está em teste, é uma coisa que está começando agora. Não, não é. O que aconteceu, que foi descrito, é aquela síndrome dolorosa que as pessoas tiveram e aí não conseguiram sair da cama. Isso é muito, muito, muito raro. Entendi. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Mas é raro, como com qualquer outra vacina. Mas a gente está fazendo uma prevenção de uma doença que mata. Que é seríssima. Que é seríssima. A maneira do contágio, poxa vida. Pega muito fácil, não tem como fugir. Então, assim, se aquela menina ainda não começou a vida sexual, não teve contato com a HPV, ela deve sim se vacinar, sabe? Essa é assim, a recomendação. Casa, tem que vacinar de 9 a 13 anos. É assim, na verdade a vacina é aprovada dos 9 aos 26, 9 aos 13 o sistema público está fornecendo. Perfeito. Mas a gente sabe que tem estudos mostrando que mulheres de 50 anos, que é aquela mulher que já foi casada, ela separou, agora ela está de namorado novo. E aí ela entra de novo para um grupo de risco. E essas mulheres estão tendo novamente incidência aumentada de câncer, tanto orofaringe, colo uterino,
Por quê? Por exposição ao maior número de vírus. Olha. Então, para essa mulher de 50 anos, vale a pena também ela se vacinar. Então, neste caso, não teria problema. Não teria problema. O governo está oferecendo, está na rede pública até 13 anos. Porém, qualquer mulher pode tomar vacina. Pode tomar vacina em clínicas de vacinação. Inclusive, num período, uma mulher casada, que esteja aí com os seus 40 anos, é recomendado? Aí, Carol, é risco-benefício. Porque, por exemplo, a vacina hoje sai em torno de R$1.000. Então, é custo-benefício. Custo-benefício então, é um valor alto. É uma mulher que está casada, a gente confia ser uma união estável, que um vai ser honesto com o outro e que não vai trazer o vírus para dentro do casamento. Claro, isso pode acontecer? Pode. Mas, de repente, a prioridade dela não é gastar com isso, é gastar com outra coisa. É tudo uma questão de conversar com o ginecologista. E olha que importante a gente falar isso, né, em rede nacional e tal, porque eu acho que poucas mulheres têm ideia do valor da vacina. Quando a gente vê uma campanha, então, que o governo vai disponibilizar até os 13 anos as outras mulheres das outras cidades. Não pode perder essa chance. E as mulheres falam assim, nossa, então se até 13 anos, então também eu não preciso, mas você já falou de um grupo que está voltando, que são as mulheres que se separaram e estão com outro relacionamento. Então, olha isso, é muito abrangente. É isso né? mesmo. Então, o que eu acho que fica desse papo é fazer o Papa Nicolau todos os anos. Exatamente. Não tem como fugir disso, Não tem como fugir. Cuidar da imunidade, né, Carol? Então, assim, ter uma dieta saudável, dormir bem, controle do estresse, ficar longe do cigarro. Eu acho que essa é a lição de casa. Pra gente fechar, uma pergunta importante. O tratamento, se fosse claro, uma célula que se tornasse cancerígena tem que ser retirada. Isso. Mas e no caso das verrugas? Só queimando com laser, esse tipo de coisa, já funciona? Já funciona. A gente pode queimar com algumas substâncias químicas e a gente pode queimar com laser e pode fazer a retirada cirúrgica mesmo, né? Também. E agora, no caso das lesões pré-cancerosas, em alguns casos, você faz a retirada do colo uterino e se já é uma lesão invasora, aí tem que tirar o útero e tudo mais. E mais além. Mas olha, gente, interessantíssimo papo. Parabéns, doutora. É sempre um prazer conversar com você. Gente, o assunto é sério. Tá aí, 80% então das pessoas, tem muita gente que não tem, já fez Papai Nicolau esse ano? Ainda não, o ano tá acabando, dá tempo. Corra pra fazer. Eu vou deixar um agradecimento, o site da doutora, que é o www.marianaala, tudo junto, com 2 L's e H, o Ala é HALLA.com.br. Tem Insta, doutora? Tem Insta, Mariala. Mariala, e então fanpage no Facebook, Mariana Ala. Mariana Ala também. Tirem todas as dúvidas, procurem um médico. Olha, importantíssimo, não vamos deixar aumentar esse número, né? Isso Porque todos mesmo. nós corremos o risco. Vamos se cuidar. Obrigada. Beijo, até a próxima.